Então vamos prosseguir hoje lá em Mateus 24. Nós paramos no versículo 22, vamos prosseguir a partir do versículo 23, porque nós estamos vendo que essa resposta do Senhor é a parte judaica da profecia, certo? Que o Senhor fala do tempo do fim. O Senhor está falando dos 7 anos finais de tribulação, lembremos disso. O que está acontecendo aqui, o que o Senhor está relatando, é o que vai acontecer nos 7 anos de tribulação. E agora nós já entramos na grande tribulação, nos 3 anos e meio finais, né? Onde vai haver uma grande perseguição e vai haver muito engano. Então nós vamos ler aqui a partir do versículo 23, quais são as advertências do Senhor, Alexandre, que ele faz tanto para os judeus, porque essa primeira parte da profecia está voltada para os judeus, mas é claro que serve de alerta para todos que estiverem vivendo naquela época, né? Seja a parte da igreja que não foi arrebatada, e também os gentios vão estar passando por dificuldade e por provação durante esse tempo. Vão estar passando por juízo. Toda a humanidade, irmãos, vai estar passando por juízo nesse dia. Amém? Então aqui no versículo 23 o Senhor fala assim: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Irmãos, isso aqui é uma evidência de que essas palavras aqui, elas não são para a igreja do Senhor. Elas são para os judeus. Porque quem é que espera um Messias, irmãos? São os judeus. Então eles estão propensos a serem enganados. Porque muitos virão dizendo que são o Cristo. E enganarão a muitos. E por que essa profecia aqui a gente vê, por esse versículo, que ela não é para a igreja? Como é que fala lá em João capítulo 10, quando fala que o Senhor é o bom pastor? Não lembra dessa passagem que João fala lá, que o Senhor fala? Em João capítulo 10. Eu sou o bom pastor, ouvem a minha voz e me seguem. Me conhecem e me seguem. Se os irmãos quiserem ler lá literalmente o que está escrito, né? João capítulo 10, versículo 4. Como é que fala lá das ovelhas? A ovelha conhece. A ovelha não vai ser enganada, né? João 10, 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Então as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Né? No versículo 14, fala assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Versículo 16. Ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então o que o Senhor está falando aqui em Mateus 24, versículo 23, não é para a igreja, irmãos. Porque as ovelhas conhecem a voz do pastor. Mas os judeus estão esperando o Messias. E não sei se os irmãos viram o vídeo que eu coloquei hoje no grupo. Alguém não viu? Então, aquele vídeo falava o quê? Você viu, Aline? É um judeu, em virtude do que está acontecendo. Curtinho. Em virtude dessa guerra que está acontecendo, eles já estão sem paciência, vão fazer de tudo para se defender, e com isso eles esperam que apareça o Messias, que vai vir defender eles. E o Messias que eles esperam, irmãos, é um Messias guerreiro, é um Messias governante, é alguém como Gideão, é alguém como Sansão, que vai livrar eles, é alguém como Davi, um rei, entendeu? E um Messias poderoso, assim, um homem poderoso, né? Mas eles esperam um homem, irmãos. Eles não esperam um filho de Deus. Eles não esperam alguém vindo do céu. Até porque não crê que Deus tem filho. Sim. Eles não creem. Então, em virtude desse erro deles, irmãos, em virtude desse espírito que eles estão, isso foi um judeu que eu coloquei falando, irmãos.
toda a nação de Israel, os religiosos, né? Eles estão nesse mesmo espírito. Então, o que acontece? Eles se tornam presa fácil, irmãos. Para qualquer um que aparece dizendo ser o Cristo, dizendo ser o Messias. E nós vimos lá aqui, no começo de Mateus 24, quando nós falamos aqui no versículo, Mateus 24, versículo 5, vamos voltar aqui no versículo 5, a gente viu que essa parte aqui, do versículo 4 até o versículo 6, se refere ao ano 70, se refere àquela destruição do templo do ano 70. E naquela ocasião também surgiram falsos cristos, como está aqui escrito no versículo 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então isso já aconteceu no passado. Mas qual é a diferença do que aconteceu no passado para o que vai acontecer na grande tribulação, nesses 7 anos? Porque vai se repetir. Virão muitos dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, como está aqui no versículo 23, né? Se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Qual a diferença desses que vão aparecer agora dos que apareceram no passado? Está aqui no versículo 24, né? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então a diferença é que esses falsos cristos e falsos profetas do final, eles vão vir com poder, irmãos. Eles vão vir com sinais e com prodígios, irmãos. Eles vão fazer algo que os falsos cristos do passado não fizeram. Os do passado simplesmente falavam que era o Messias, que era um Cristo, né? Mas eles não apresentaram nenhum sinal. Eles não apresentaram nenhum prodígio de poder, nenhum milagre. Mas esses agora que vão aparecer, irmãos, eles vão vir com todo o poder de Satanás. Porque o espírito do anticristo, ele já está no mundo. Desde João, né? Quando ele escreveu, ele falava, né? Mas agora, irmãos, quando se aproxima o tempo do fim, isso vai aumentar. Esse espírito vai aumentar, né? De engano, esse espírito de erro. E os judeus, eles serão enganados. Na sua grande maioria, né? Como nação, eles aceitarão esse falso Messias que vai se apresentar. Porque os judeus, eles esperam o quê, irmãos? Como Paulo fala lá em Coríntios. Os judeus procuram sinais, né? Os gregos, sabedoria. Então, se alguém aparecer fazendo algum sinal, irmãos, eles vão crer. O que eles falavam com o Senhor? A gente está estudando Mateus já tem muito tempo. E o que as autoridades sempre pediam para o Senhor? Mostra-nos um sinal. Faz alguma coisa para a gente acreditar que você é o Messias, né? E o Senhor falou o quê? Somente um sinal vai ser dado. O sinal de Jonas. Porque assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, o Filho do Homem também ficará 3 dias debaixo da terra. Então, os judeus, eles esperam um sinal. E esses falsos messias, eles vão vir com sinais, irmãos. Esses escolhidos aqui, eu achava que era gente. Não, esses eleitos, como nós falamos na última oportunidade, eles são aqueles 144 mil que serão selados pelo Senhor durante a tribulação. 12 mil de cada tribo, né? Então eles são judeus. Esses selados aqui escolhidos são judeus. E ele fala aqui que eles vão vir com sinais, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos, os próprios escolhidos. Né? Então, irmãos, vamos lá a 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Marcos, trabalhando no capítulo 10 de João, Sim. do livro 4, mas o 5 diz assim, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Isso, não seguirão, né? Aqueles que são de Cristo, que são a igreja, os que ficarem, irmãos, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, eles não serão enganados, eles saberão, né? Eles ficaram por algum motivo, mas muitos ainda serão vencedores nessa época, irmãos, da igreja. Nós estamos esperando o Senhor vir mesmo, não dessa Sim, forma. não, eles sabem como o Senhor vai vir. A igreja sabe como o Senhor vai vir, né? Agora, os judeus, eles vão ser enganados. Por quê? Porque aqui no capítulo 2,
de 2 Tessalonicenses, versículo 9, fala assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda ou lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira. Então, o Senhor mesmo vai enviar essa operação do erro, irmãos. É o próprio Deus que vai enviar isso. Por quê? Porque eles não creram na verdade. Então, eles vão seguir a mentira. E como vai acontecer muitos prodígios, muitos milagres, no poder de Satanás, então eles vão crer. E muitos podem enganar. Mas como assim? Como que Satanás vai... Como que esses falsos mestres, esses falsos cristos, eles vão fazer prodígios, fazer milagres? Como assim? Não podemos esquecer, irmãos, do que aconteceu no Egito. Os irmãos lembram o que aconteceu no Egito? Que os feiticeiros do faraó, o que eles fizeram? Eles faziam a mesma coisa, irmãos. Eles faziam prodígios, eles faziam milagres. A vara deles também se transformou em serpente. A cobra comeu a dele. Mas a vara de Moisés, que se transformou em serpente, engoliu as 2 cobras. Mas eles fizeram um prodígio, não fizeram? E vai acontecer novamente, irmãos. Aqui em Apocalipse fala que esse falso profeta, ele faz até fogo descer do céu diante dos homens. E faz com que os homens acreditem na besta. E adorem a besta e lhe façam uma imagem. Apocalipse 13, versículo 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, irmãos, vai ser o próprio dragão, o próprio Satanás. Ele simboliza Satanás. Simboliza Satanás. E ele vai dar o seu poder à besta. Então, vamos aqui prosseguir no capítulo 13. Porque agora, a partir do versículo 11, ele vai falar da besta que emergiu da terra, que é o falso profeta. Aqui, essa segunda besta, que é o falso profeta, olha como que acontece, né, com os poderes dele, né? Fala aqui no versículo 12, né? Vou ler a partir do 11. 13 e 11. Vi ainda outra besta, ou seja, são 2 bestas, tá, irmão? Não é só uma não, tá? Emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Por que parecendo cordeiro? Porque vai ser uma besta religiosa. É o falso profeta. de manso, né? Isso, né? Com aparência, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os habitantes sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Isso aqui nós já vimos quem é essa besta que tem essa marca nesse número de 666, né? Mas existe uma outra besta que vai ajudar o falso, o anticristo, que é o falso profeta. Então, essa besta aqui que vai emergir da terra é, vamos dizer, o Nero. Não, é o falso profeta. Nero é a besta que sobe do abismo, ou que sobe do mar, que está aqui no capítulo 13, versículo 1. Isso que tem esse cara. Esse aí é a primeira besta que surge do abismo.
É essa primeira besta aqui do capítulo 13, versículo 1. Tem a estátua, né? Essa Isso. é a segunda vez. Tem a estátua. Essa aqui do versículo 11, Fala ferida de espada e vivia. ela morreu. Esse governante morreu. E vai viver de novo. E o espírito de Nero, que vai subir do abismo, vai entrar nesse corpo e ele vai reviver. Esse governante que foi ferido à espada, ele vai reviver com o espírito de Nero, entendeu? E vai se tornar o anticristo. E são só duas bestas. É o anticristo O outro também era e o falso imperador como profeta. Nero. Oi? Também era imperador como Nero, do Império Romano. O que morreu? O outro que morreu antes. Não, o que morreu vai ser um governante conhecido. Que o espírito entrou. Não entendi. O espírito de Nero entrou nesse outro, Entrou nesse outro, que é o sétimo, né? que é o sétimo governante, isso aí. Esse sétimo governante que vai começar a governar, ele vai morrer, ele vai ser ferido à espada, ele vai morrer, e ele vai ressurgir, porque o espírito que vai vir do abismo, que é o espírito de Nero, vai entrar nele e vai se tornar o oitavo rei. Esse é o anticristo, é a primeira besta do capítulo 13. É o homem do erro. É o iníquo, é o homem do pecado, né? Só que existe uma segunda besta, que é o falso profeta, que é a besta que surge do mar, que vai dar todo o apoio para que esse anticristo assuma o governo. Essas bestas aqui que surgem da terra, que é o falso profeta, é a meretriz que o Roberto começou falando, do capítulo 17 de Apocalipse. É a grande meretriz, é a Babilônia. Se os irmãos quiserem ler aqui no capítulo 17, ele descreve aqui, né? Capítulo 17, versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então essa mulher está montada na besta, tá, irmãos? Eles são aliados. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias de sua prostituição. Então, quando ele fala aqui de abominações, irmãos, o que são abominações? Abominações são ídolos. E com as imundícias da sua prostituição. Ou seja, é um sistema religioso que parece com cordeiro, como nós lemos no capítulo 13, tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Quem os irmãos acham que está falando aqui? Está falando de quem? Quem é que parece o cordeiro, mas tem abominações, tem ídolos, tem imundícias, tem prostituição, irmãos? Quem é? Se a gente olhar hoje, é o sistema romano, católico romano. É o sistema católico romano. Que tem as abominações. Então o falso profeta vai ser o sistema católico romano. O sistema de engano. Eu não estou falando que os católicos. Eu estou falando do sistema estabelecido. Não é porque é vestido de púrpura, de escarlata. E como que se vestem os bispos, irmãos? Né? Toda aquela veste de púrpura, vermelha, né? O Papa se veste dessa forma. Então, essa que ele fala aqui, no versículo 5, na sua fronte acha-se escrito um nome de mistério, um mistério, né? Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Versículo 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dar-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Então ele vai começar a descortinar esse mistério aqui, né? Que nós não vamos entrar hoje. Então, Falamos sobre ela. falamos sim, né? Fala, Simão. E assim, a grande prostituta, a que tem as abominações, a idolatria, e as filhas é o sistema protestante, né? Que também Sim, são ligada o também. que é gerado dessa meretriz, né? Não os irmãos. Não os irmãos, mas o sistema de dominação. É uma maligna de dominação. O sistema de dominação, né?
Muito bem observado. Então, irmãos, surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eles vão enganar os judeus, mas os escolhidos, eles não serão enganados, irmãos. Então, prosseguindo aqui em Mateus 24, versículo 25. O Senhor fala assim: o Senhor não deixa os seus filhos, irmãos, sem conhecimento. Porque ele fala: vede que vô-lo tenho predito. Então o Senhor alerta antes, né? O Senhor não deixa ninguém enganado. E versículo 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Nesse dia, irmãos, nessa época, muitos vão falar: ei, o Messias está ali, o Messias está aqui. Essa casa que ele fala aqui nesse versículo 26 é o templo, né? Porque a gente vê lá aqui em Ageu, ele fala que a glória dessa última casa será maior do que da primeira. E quando ele fala casa, ele está falando do templo. Então muitos vão falar: não, o Messias está lá no templo, porque o templo vai ser reerguido. Não, o Messias vai estar no deserto. O Messias não vai vir assim, irmãos. O Senhor não vai vir dessa maneira. E ele responde, o Senhor fala: como que ele vai vir? Está aqui no versículo 27, né? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Oi? Esses são os mortos que vão estar na terra? Sim, os mortos que vão estar na terra. E quem são esses abutres? Aqui na minha versão está abutre, né? Mas outras versões tá águia. É uma melhor versão, né? Então o Senhor vai responder essa colocação que muitos vão fazer. Não, eis que o Messias está no deserto. Não, o Messias não vai estar no deserto. Porque onde estiverem os cadáveres, aí se juntarão as águias. Não, o Senhor não vai estar no templo, o Senhor não vai estar na casa, porque a vinda dele é como um relâmpago, que aparece desde o Oriente até o Ocidente. Assim vai ser a vinda do Filho do Homem, irmãos. Então ele não vai estar escondido no interior da casa, ele não vai estar isolado no deserto, aparecendo só para alguns. Porque eu sabia que os judeus têm isso, irmãos? Não, quando o Messias vier, ele vai aparecer primeiramente para alguns privilegiados, né? Alguns ali que são autoridades, para depois se revelar ao povo todo. Mas o Senhor fala que ele não vai vir assim, irmãos. Ele vai vir como um relâmpago, que todo olho verá. Ele não vai vir no interior da casa, nem no deserto. Porque onde tiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E o que isso quer dizer, irmãos? As nações, e isso já está acontecendo, como eu coloquei no grupo hoje, né? Em virtude dessa atitude de Israel de querer se defender, e eles falaram que vão até o fim com o terrorismo, vão derrotar o terrorismo, vão derrotar Hamas. A guerra que começou em Gaza já está se alastrando para o norte, para o Líbano, para o Hezbollah, irmãos. E se Israel atacar o Líbano, Irã entra na guerra. Se Irã entrar na guerra, Rússia vai entrar na guerra. A Síria vai entrar na guerra. Se a Rússia entrar na guerra, é Gog e Magog. China vai entrar na guerra, porque eles têm acordos. Essas nações têm acordo. Ó, se alguém te atacar, eu vou te defender. Né? Então um vai puxando o outro, irmãos. E essa guerra de Israel, que começou em Gaza, já está se alastrando para o Líbano, para o Hezbollah. E Israel falou que vai se defender. Ele não quer saber o que as outras nações estão pensando, eles não estão nem aí. As nações vão tomar esse acontecimento e vão dizer que Israel é terrorista, Israel é extremista, Israel está matando criança, né? E não vão pensar, assim, não estou defendendo lado nenhum. Tanto o Hezbollah, Hamas e Israel, eles estão afastados do Senhor, eles estão com véu. E o Senhor está vindo com julgamento. E qual é o julgamento do Senhor para todas essas nações, tanto os gentios quanto os judeus? É guerra, é peste, é assolação, né? É morte. E isso é permissão do Senhor, irmãos.
É o Senhor mesmo que está enviando a operação do erro para a disciplina. Para os judeus, porque são povo de Deus. Então, aqueles que são de Deus, o Senhor disciplina. E o juízo também para as nações, em virtude da sua iniquidade, do seu pecado. Então, o que é isso, irmãos? Onde estiverem os cadáveres, aí se ajuntarão as águias. Né? Então, vamos lá, Apocalipse, capítulo 19, irmãos, para ver quem são esses cadáveres e quem é essa águia, né? Essas águias que se ajuntarão, né? Onde estiverem esses cadáveres, né? Apocalipse, capítulo 19, irmãos. Apocalipse 19, versículo 15. Vamos ler tudo, né, irmão? Não dá para ler a partir do 15, né? Vamos ler a partir do versículo 11. Porque essa visão aqui é tremenda, André. É a visão gloriosa do nosso Senhor. É isso que nos alegra. Porque fala assim, vi o céu aberto. Amém. Amém, porque o céu está aberto, irmãos, para o nosso Senhor. E eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há nos céus. Então o Senhor, quando vier, irmãos, ele não vai vir sozinho. Ele vai vir com miríades dos seus santos, miríades dos seus servos. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo. O que é esse linho finíssimo, irmãos? Como fala aqui, né? No versículo 8. Vamos lá no versículo 8. Pois foi-lhe dada vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, quem são esses que vêm com o Senhor? São os santos, montando também cavalos brancos, irmãos. Vindo junto com o Senhor, porque foram arrebatados antes. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam no meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, quer pequenos, como grandes. Irmãos, então esses cadáveres de Mateus 24 são as nações que irão guerrear contra a nação de Israel, que vão estar ali reunidas, mas quando o Senhor vier, sairá uma espada da sua boca e ferirá todos, irmãos. Então o Senhor chama as aves, venham para o banquete que será posto, né? Carne de comandantes, carne de reis, carne de cavalos, irmãos. Carnificina. Será uma carnificina, porque o Senhor vem julgar com justiça, com reto juízo. E isso, irmãos, é juízo de Deus para as nações. Não só para as nações, mas também para a nação de Israel, como disciplina. Mas os escolhidos, os eleitos, serão guardados. Aqueles que são fiéis a Deus serão guardados desse juízo, irmãos. Vamos lá, Apocalipse capítulo 14, versículo 20. Apocalipse 14, versículo 19 e 20. Vamos ler do 17, né? Vamos lá. Apocalipse 14, 17. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz:
ao que tinha foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Isso é o amadurecimento da maldade, tá, irmãos? A maldade chegou no ponto em que agora o Senhor falou, ó, ceifa, passa a foice. Versículo 19. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Versículo 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então, irmãos, vai ser muito sangue derramado. Então, onde estiverem os cadáveres, aí se ajuntarão as águias. É aí, nesse momento, em que as nações estarão quase destruindo Israel, que o Senhor vai vir em grande glória, irmãos. Aí eles vão ver um sinal, como está aqui em Mateus 24, né, versículo 29, que nós não vamos entrar hoje, porque já demos o tempo. Nós vamos ver na próxima oportunidade. Está muito próximo, né? Versículo 29, nós vamos dar uma parada, mas eles vão ver esse sinal do Filho do Homem vindo com grande poder e grande glória. Que Cristo vai vir como relâmpago. Ele já vai vir para arrebatar a igreja? Não, nesse caso, o arrebatamento já aconteceu antes. Já aconteceu antes. Aí quando ele vier, nessa ocasião que a irmã falou, ele já vai vir com os santos que foram arrebatados antes. Só os vencidos, né? Só os vencedores. Então, ele Os vencedores. Quando ele fala que vai vir como relâmpago, ele já arrebatou Ele já arrebatou antes, no início da tribulação. Isso aqui é o final. Esse aqui já é o final. É o fim dos 7 anos de tribulação. É porque os vencedores não vão ficar na tribulação, eles vão logo ser arrebatados antes. Aí vai ficar uma parte da igreja. Eu quero estar nesse Os bolo aí. vencedores que ele falou, né, Maicon? Sim, são os vencedores. O vencedor vai ficar na terra, mas vai sofrer muito, né? Vai passar por muita coisa, né? Sim. É porque a gente vai... Irmãos, a gente ainda vai entrar nesse assunto do arrebatamento. Não acho que a gente falou tudo sobre arrebatamento, porque tem muita coisa para se falar ainda. A gente vai entrar no assunto do arrebatamento quando o Senhor começar a responder para a igreja, que é a partir do versículo 32. A partir do versículo 32 é a resposta do Senhor com relação à igreja. Aí o Senhor vai falar de arrebatamento. Aí nós vamos entrar no assunto do arrebatamento. Fala de Né? ramos que foi enxertado na videira. Sim, ele fala que 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Então, quando nós entrarmos nesse assunto, nós vamos falar do arrebatamento, né? Porque tem irmãos que acreditam que vai haver um arrebatamento só. Tem irmãos que acreditam que vai haver 7 arrebatamentos ao longo da tribulação, né? Tem irmãos que acreditam que o arrebatamento vai ser só no final, como a irmã falou, né? Quando o Senhor vier. Tem irmãos que acreditam que o arrebatamento vai ser um só, mas no começo. Então a gente vai entrar nesse assunto, né? Mas hoje vamos parar aqui no versículo 28 e na próxima reunião nós prosseguimos com o versículo 29, né? Amém, irmãos? Eu queria só ler aqui 2 passagens com relação a essa cólera do Senhor, a essa ira que vai ser derramada, também no Antigo Testamento, porque nós só lemos o Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento também fala desse episódio. Vamos lá a Ezequiel 39, versículo 17. Esse mesmo episódio, irmãos, onde estiverem os cadáveres, aí se juntarão as águias. Fala da ira do Senhor sendo derramada, do sangue e do juízo das nações acontecendo. Ezequiel também fala nisso, no versículo 17, capítulo 39, né? 17, 39. Isso. Não, capítulo 39, versículo 17. Fala assim: Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo: Ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de todas as partes para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel. E comereis carnes e bebereis sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos engordados em Baçã,
Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embriagardes. A minha mesa vós vos fartareis de cavalos e de cavaleiros e de valentes, de todos os homens de guerra, diz o Senhor. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados ao exílio, porque agiram perfidamente contra mim. E eu escondi deles o rosto, e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos eles caíram à espada. Segundo a sua imundícia e as suas transgressões, assim me houve com eles, e escondi deles o rosto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a mudar a sorte de Jacó, e compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Então o Senhor fala de que tanto Israel quanto as nações vão ver a ira do Senhor descendo. E o Senhor aqui explica por que Israel está sofrendo essa ira, está sofrendo essa disciplina, por causa da imundícia do seu pecado também. Então o Senhor escondeu deles o rosto. Então ele chama as aves, ele chama as águias para se fartarem desse banquete de poderosos, de reis, de príncipes, de valentes de todas as nações. Então aqui é um testemunho também no Antigo Testamento disso que vai acontecer. E se os irmãos quiserem ler também, está em Isaías, capítulo 63. Isaías 63. Falando desse mesmo episódio, né? Fala assim, ó. Isaías 63. Falando desse mesmo lagar da ira de Deus, né? Quem é esse que vem de Edom, de Borza, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Quem é esse, irmãos? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. É o nosso Senhor, irmãos. Por que está vermelho o traje, e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar, como nós vemos em Apocalipse, né, irmãos? O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Então, irmãos, o Senhor sozinho, ele vai vir, vai pisar o lagar da cólera de Deus, vai destruir os exércitos de todas as nações, vai pisar no Monte das Oliveiras, vai dividir o Monte das Oliveiras no meio, e o povo de Deus vai ser salvo nesse momento, os redimidos do Senhor. Então, irmãos, olha que perigoso é o Senhor esconder o rosto do seu povo, irmãos. Ele escondeu o seu rosto de Israel. E olha toda a mazela que a nação de Israel está passando. Por quê? Porque não creram no Senhor. Já passou também. A mazela já passaram também. Já passaram e continuam passando, né? Porque não creram no Senhor. Eles só vão crer quando? Quando tudo isso acontecer. Porque tribulação igual a essa não houve nem nunca haverá jamais. E o Senhor sabe que só assim, só dessa maneira, o coração do povo vai ser quebrantado. E eles vão crer no Messias. E eles só vão crer também, como nação,
Quando eles virem um sinal dele no céu, tá? Eles vão ter que ver um sinal, porque os judeus esperam um sinal. Então, depois dessa mazela, dessa tribulação toda, vai aparecer esse sinal e a nação, como nação, vai crer no Senhor. Amém, irmãos? Para por aqui.